Ora, bem-vindos novamente. Ainda antes de iniciarmos então a primeira fase de técnicas de footprinting, falar um pouco sobre o relatório a preencher. Ora, quando vamos preencher qualquer tipo de relatório, temos que sempre ter atenção quem vai ler o relatório e o que é que deve conter esse mesmo relatório. Neste caso específico, quando estamos a falar de um relatório de cibersegurança ou de um relatório de análise de informação ou de situações de tecnologia utilizada, serviços disponibilizados e de validação de informação excessiva, devemos ter sempre em atenção qual dessa informação deverá ou não ser colocada dentro do nosso relatório. Então, a primeira coisa neste caso, quem é que vai ler um relatório de cibersegurança? Tipicamente temos duas pessoas interessadas em ler este tipo de relatório. Os donos da empresa, os CEOs, e os técnicos responsáveis por toda a parte de cibersegurança, seja ela ofensiva ou defensiva. Assim sendo, temos que ter a noção que estas duas entidades que vão ler o relatório têm conhecimentos extremamente diferentes do conhecimento técnico da informação que eventualmente poderá estar presente no relatório e deveremos ter em atenção que ao fazermos o nosso relatório devemos especificar informação para que ambos as consigam ler. Assim sendo, não poderemos pôr informação demasiado técnica, porque senão os CEOs não vão conseguir perceber nem entender essa informação. Também não poderemos colocar informação demasiado genérica, porque senão os técnicos vão ficar com muitas dúvidas sobre a real validade da informação dentro do nosso relatório. Assim sendo, recomendo que haja uma divisão clara do relatório, em que temos uma área mais genérica de apresentação de informação, em que qualquer pessoa consiga ler e perceber quais são os problemas que a entidade tem, e uma área mais específica, uma área de anexos mais específica, onde vamos pôr evidências claras e mais técnicas sobre a fonte desses respectivos problemas, para que os técnicos consigam entender e perceber a realidade dessa mesma informação. Relativamente à informação que um relatório deve conter, deve ter a informação relevante a ser corrigida pela instituição. Não interessa no relatório dizer que A, B e C está bem, a não ser que seja um relatório do tipo de compliance ou um relatório de certificação, ok? Mas a ideia é nós apresentarmos no relatório situações que devem ser corrigidas. Juntamente com a informação que deve ser corrigida, o grau de gravidade dessa informação, que tipicamente está associado ou poderá ter associado um prazo de correção estimado. Ok? Associado ainda a isso, ter possíveis medidas corretivas. Atenção que para resolver um problema poderá haver mais do que uma forma de o solucionar. E então devem ser apresentadas, sempre que possíveis, as várias medidas e as várias técnicas que podem ser utilizadas para mitigar ou corrigir eventuais situações. E, evidentemente, depois, como tinha dito anteriormente, ter sempre uma área de anexo com evidências claras e técnicas da origem e da existência desses respectivos problemas. Não vale a pena escrever no relatório e dizer que há um problema se eu não tiver evidência que esse problema existe. Para isso é que servem os pen tests, ou seja, os testes de penetração servem para encontrar evidências de que possam ou não existir os problemas. Assim sendo, apresento aqui um esquema muito simples que pode ser utilizado como estrutura de um relatório, ok? Poderemos ter um primeiro capítulo de apresentação dos objetivos do relatório e a metodologia utilizada. É facultativo, é sempre de bom tom estar presente. Um segundo capítulo onde iremos apresentar as informações relevantes,
ok? E poderá ser apresentado ou um quadro recapitulativo ou uma lista de situações que foram encontradas, mas de uma forma geral devemos apresentar a descrição do problema, o grau de gravidade e as medidas corretivas que recomendamos. Associada à descrição dos problemas, deverá ser sempre indicado a informação do anexo. Nesta tabela recapitulativa deverá ser colocada informação genérica, sempre com a possibilidade de apresentação de um anexo de informação extra mais específica. Assim sendo, qualquer pessoa consegue ler esta informação, esta descrição do problema, enquanto os técnicos, depois, para encontrar informação adicional, poderão socorrer-se dos anexos para encontrar então as evidências e informação mais específica sobre esse problema relativo. Relativamente à gravidade, ao grau de gravidade, podem pôr uma numeração de 0 a 5, de 0 a 10, em que ou de 1 a 5 ou de 1 a 10, em que 1 é a gravidade baixa e 10 é a gravidade alta, ou então podem utilizar gravidade baixo, médio, alto e crítico, existindo sempre associado a este grau de gravidade a recomendação de um prazo limite para correção do problema, sendo que se for um problema crítico convém ser resolvido no máximo em 24 horas, se for um problema alto, no máximo em 2 dias, se for um problema médio, entre 1 a 2 semanas, e se for um problema baixo, entre 1 a 2 meses. Seguidamente, poderá haver um capítulo de recomendações adicionais, ou seja, poderá haver aqui um conjunto de soluções que vocês recomendam que não está associado a nenhum problema específico, mas poderão ser situações a recomendar adicionalmente para que a empresa tenha maior controle e maior verificação da informação, tal como seja formação adicional dos utilizadores, criação de políticas de acesso à empresa, criação de boas práticas de utilizadores, etc, etc. Ou seja, poderá ser um conjunto de recomendações adicionais não direcionadas a resolver nenhum problema específico, mas para aumentar a robustez da cibersegurança da empresa. Deverá sempre haver um ponto 4, onde há a entrega e assinatura do documento, onde deverão constar as partes legais, onde é descrito que são respeitados os vários protocolos, ou foram respeitados os vários protocolos de entrega de documentação, registro da mesma informação, etc, etc, etc. E por fim, então, os anexos, onde são colocados todas as evidências e as partes mais técnicas para que, eventualmente, os técnicos possam confirmar e possam validar a existência desses reais problemas. É uma estrutura, não é uma estrutura fixa, ok? É uma possível estrutura. Podem vocês desenhar a vossa própria estrutura, porque não existe uma estrutura fixa. Este é um mero exemplo da forma como vocês podem desencadear a construção de um relatório.